Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre dois cientistas e inventores brasileiros que fizeram parte da nossa história. Tenho certeza que você já ouviu falar de Oswaldo Cruz. Ele foi o pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina experimental no Brasil. Isso foi por volta de 1900, que também foi quando fundou hoje a conhecida Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Aos seus 15 anos, Oswaldo ingressou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde formou-se com a tese A Veiculação Microbiana sobre as Águas. No dia em que Oswaldo se formou na Faculdade de Medicina, seu pai veio a falecer, o que o impediu de se aprofundar nos estudos por um bom tempo. Mas não demorou muito para surgir uma grande oportunidade para Oswaldo. 2 anos depois da morte de seu pai, a convite de Egídio Sales de Guerra, Oswaldo começou a trabalhar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde era responsável pela montagem e chefia do Laboratório de Análises Clínicas. Aos 20 anos, casou-se com sua namorada, onde juntos tiveram 6 filhos. Os 3 homens seguiram a trajetória do pai, cursando medicina. Oswaldo, em 1897, juntou-se à comissão de Eduardo Chapote para estudar a mortandade de ratos que gerou o surto da peste bubônica em Santos. Assumiu também a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, que era construído na fazenda de Maguinhos. No ano seguinte, chegou ao comando da Diretoria-Geral de Saúde Pública. A Fiocruz, já centenária, ampliou suas instalações em 2003 e teve seus estatutos enfim publicados. Foi uma década de grandes avanços científicos, com feitos como o deciframento do genoma do BCG, bactéria usada na vacina contra a tuberculose. Em 1907, Oswaldo notou que em sua urina tinha a presença de seres estranhos, da mesma doença que seu pai havia morrido. Em 1916, a doença já cobrava um alto preço de Oswaldo. Náuseas e vômitos eram frequentes, assim como soluços e cólicas renais. Afastou-se do instituto para morar em Petrópolis, onde o clima ameno e cotidiano menos atribulado lhe seria benéfico. Para se sentir útil, Oswaldo foi nomeado prefeito de Petrópolis, mas meses depois a doença se agravou e ele renunciou ao cargo. Oswaldo faleceu em casa devido a uma insuficiência renal, que é uma condição na qual os rins perdem a capacidade de efetuar suas funções básicas. E aí, curtiu? Nós esperamos que sim. Agora, para melhorar, iremos te contar sobre mais um inteligentíssimo personagem essencial da nossa história. Tá curioso, né? Então vamos lá. Alberto Santos Dumont foi um aeronauta, esportista e inventor brasileiro. Projetou, construiu e voou os primeiros balões dirigíveis com motor a gasolina. Esse mérito lhe é garantido internacionalmente pela conquista do Prêmio Deutsch em 1901, quando em um voo contornou a Torre Eiffel com seu dirigível número 6, transformando-se em uma das pessoas mais famosas do mundo durante o século XX. Com a vitória do Prêmio Deutsch, ele também foi, portanto, o primeiro a cumprir um circuito pré-estabelecido sobre o testemunho oficial de estilistas, jornalistas e populares. Também foi o primeiro a decolar a bordo de um avião por um motor a gasolina. Já independente e herdeiro de imensa fortuna, Santos Dumont partiu para a França, onde contratou aeronautas profissionais que lhe ensinaram a arte da pilotagem dos balões. No dia 23 de março de 1898, realizou sua primeira ascensão num balão. O primeiro dirigível projetado por Santos Dumont continha 25 metros de comprimento e 180 de cubagem. Teve sua primeira tentativa em fevereiro de 1898, após ser inflado nos ateliês de Henri Lancherberg em Vaugirard. Nas condições de neve fizeram com que o dirigível se dobrasse e caísse.
Em 1899, Santos Dumont construiu uma nova aeronave com o mesmo comprimento da primeira e mais ou menos a mesma forma, mas com um diâmetro maior, 3,80 metros, o que elevou o volume para 200 metros cúbicos. Levando em conta a insuficiência de bomba de ar que havia quase o matado, ele decidiu acrescentar um pequeno ventilador de alumínio para garantir que o fornecimento do balão se mantivesse estável. A aeronave número 4 tinha 420 metros de cubagem, 29 de comprimento e 5,60 de diâmetro. Por baixo ficava uma quilha de vara de bambu de 9,40 metros, na metade do qual estava o cilindro de hospedagem da bicicleta comum. Montado no cilindro, a aeronave tinha sobre os pés hospedagem na partida de motor de 7 cavalos de vapor, que acionava uma hélice dianteira com 2 pás de seda de 4 metros. Em setembro daquele ano, Santos Dumont deu início à construção de um novo balão alongado, o número 3, inflado a gás de iluminação com 20 metros de comprimento e 7,5 de diâmetro, com capacidade para 500 metros cúbicos. A cesta instalada era a mesma utilizada nas 2 outras aeronaves. Com o número 3, ele bateu recordes de 23 horas de permanência no ar. Santos Dumont começou a sofrer de esclerose múltipla. Envelheceu na aparência e sentiu-se cansado demais para continuar competindo com inventores nas diversas provas. Após sofrer um acidente com Demoiselle, em 4 de janeiro de 1910, ele encerrou as atividades de sua oficina e retirou-se do convívio social. No dia 12 de novembro de 1910 foi inaugurado um monumento Bagatelle, e em 24 de outubro de 1913 foi inaugurado o monumento Ícaro, referente à conquista Prêmio Deutsch. Chegou a encomendar um novo Demoiselle em 1913, mas não há evidências de que ele tenha realizado voos nesse aparelho. Já com a depressão que ia acompanhá-lo nos seus últimos dias, encontrou refúgio em Petrópolis, onde projetou e construiu seu chalé, a Encantada, uma casa com diversas criações próprias, como uma mesa de refeições de grande altura, um chuveiro de água quente e uma escada diferente, onde só se pode pisar primeiro com o pé direito. No dia 28 de outubro, esteve internado na França e em 14 de abril do ano seguinte, escreveu seu primeiro testamento. Em 1931, esteve internado em casas de saúde no sul da França. Santos Dumont escreveu uma carta em favor da ordem constitucional do país, mas o conflito aconteceu e aviões atacaram o campo de Marte, em São Paulo. Possivelmente sobrevoaram o Guarujá, e a visão de aviões em combate pode ter causado uma angústia profunda em Santos Dumont, que, nesse dia, aproveitando-se para a ausência do seu sobrinho, se suicidou aos 59 anos de idade. O decreto número 21.668 estabelece 3 dias de luto. Os médicos legistas Roberto Catunda e Ângelo Emolari, que assinaram o seu atestado de óbito, registraram que a morte foi por ataque cardíaco. Entretanto, as camareiras que acharam o corpo relataram que ele havia se enforcado na gravata. Porém, de acordo com Henrique Lins Barros, por muito tempo foi proibido falar que ele havia se suicidado, e que a ideia de que ele se suicidou devido ao uso militar do avião seria uma lenda do período getulista para elevar Santos Dumont a um caráter mítico, e o suicídio poderia derrubar isso. A causa real seria devido à depressão e transtorno bipolar. Seu corpo está enterrado no cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. O médico Walter Riberfield removeu secretamente seu coração e o preservou informal. Depois de manter segredo sobre isto durante 12 anos, quis devolver o coração à família Dumont, que não o aceitou. O médico então doou o coração de Santos Dumont ao governo brasileiro. Hoje o coração está exposto no Museu da Força Aérea no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. Maneiro, né? Mas por hoje é só, galera.
Temos certeza de que Oswaldo Santos Dumont ficariam orgulhosos vendo, hoje, tudo o que conquistaram e as belas histórias que deixaram para nós. Não apenas histórias, mas ciência, conhecimento e conquistas. Até a próxima, pessoal!